Boa noite. Boa noite. O número de assassinatos no Brasil em 2017 é alarmante. O país teve 65.000 assassinatos no ano retrasado, o maior nível já registrado. Em Goiás, o presidente volta a defender o combate à indústria da multa. Bolsonaro disse que, por ele, o limite para a perda da carteira nacional de habilitação seria 60 pontos. Vai ver essa e outras notícias no Jornal da Gazeta, que começa agora. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. A semana na Câmara começa com a votação da urgência para o projeto que cancela o decreto do governo de aumento do IOF. O tema promete bastante debate entre governo e oposição, em sessão que foi iniciada no final da tarde de hoje. Também está prevista a sessão do Congresso com possibilidade de leitura do pedido de criação da CPMI do INSS. Confira na reportagem de Cid Queiroz. Com a semana mais curta por causa do feriado de Corpus Christi, será votado o requerimento de urgência para o projeto de decreto legislativo que cancela o decreto do Poder Executivo de aumento das alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras, IOF. O decreto presidencial, editado no último dia 11, substituiu o decreto anterior, que previa alíquotas ainda maiores. O líder do PT, deputado Lindbergh Farias, do Rio de Janeiro, criticou a estratégia da oposição. Na verdade, o decreto novo, ao você revogar, você volta com o decreto anterior. O fato é que todo mundo aqui tem que saber o seguinte: não tem alternativa ao IOF que não seja medida provisória, porque só vamos ter um outro caminho, que é de contingenciar e bloquear mais de 20 bilhões. Foram bloqueados e contingenciados 30 bi. Se não houver a votação, nós vamos ter que fazer um contingenciamento maior. O líder do PL, deputado fluminense Sóstenes Cavalcante, respondeu que a oposição vai trabalhar para derrubar os dois decretos presidenciais. Este PDL, a gente votando no mérito, derruba o último decreto e volta a valer o anterior, que é pior, e também temos que partir para cima do outro imediatamente. Este é o processo legislativo. Lógico que estamos vendo com a assessoria da Câmara se seria possível uma pensação para numa votação só a gente derrubar os dois. Em não sendo possível, nós votaremos os dois, porque o que não vamos aceitar como oposição que somos a este governo é que a carga tributária continue sendo aumentada como solução mágica. Na semana, os deputados vão continuar a votação do projeto estabelecendo que a aproximação voluntária do agressor de violência doméstica, mesmo que ocorra com o consentimento da vítima, configura crime de descumprimento de medida protetiva. A relatora, deputada baiana Rogéria Santos, do Republicanos, explicou a importância dessa matéria. Quando a gente retira a questão do consentimento da vítima, a gente deixa uma mulher em situação de hipervulnerabilidade decidir por uma situação que naquele momento ela não está habilitada. Mulheres em situação de depressão, mulheres que após uma violência tentam suicídio, mulheres que exacerbam comportamentos autodepreciativos e autodestrutivos. Então, uma mulher numa condição psicoemocional dessa, por vezes, ela não vai ter como definir esse consentimento. O plenário pode concluir também a votação do projeto que estabelece agosto como o mês de combate às desigualdades. Também na pauta da semana, o projeto que inclui no Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, PRONASSE, os Centros Comunitários da Paz. E a depender de uma negociação entre os partidos, na quarta-feira, os deputados podem votar o texto da Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos de Todos os Trabalhadores Migrantes e dos membros das suas famílias da Assembleia Geral das Nações Unidas. O deputado paulista Orlando Silva, do PCdoB, defendeu a aprovação desse acordo internacional. É um projeto de decreto legislativo que ratifica uma convenção internacional que reconhece os direitos dos trabalhadores imigrantes e das suas famílias. O Brasil, presidente, é um país formado por imigrantes.
Nossos povos originários é a nossa raiz mais profunda. Nós temos a tragédia da escravidão que trouxe para cá os negros da África, trouxe também a cultura, a formação que permitiu a alma do Brasil. A deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, encaminhou contra a matéria, mas se disse aberta ao diálogo. Eu me coloco à disposição para o diálogo, mas quero deixar muito claro que aqui não tem nada contra a natureza do povo brasileiro, miscigenada, dos imigrantes que aqui vieram para construir esse país, que tem todo o nosso apoio. Mas aqui é um excesso que coloca o imigrante numa condição superior até ao brasileiro. E nós não concordamos com isso, mas estou aberta ao diálogo. Antes, na terça-feira, deve ser convocada a sessão do Congresso para a votação de vetos e projetos de crédito e para a leitura da instalação da CPMI do INSS. Mais de 3 milhões de processos de execução fiscal sem informação do CPF ou do CNPJ do devedor devem ser extintos pela Justiça Estadual e pela Federal. Uma resolução do CNJ do ano passado instituiu medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário. Desde a publicação, o acervo desse tipo de pendência foi reduzido em 26%. O percentual corresponde à baixa de mais de 10 milhões de processos de execução fiscal no país. Além da diminuição dos números, houve redução de até 4 vezes na entrada de novos processos na Justiça Estadual. Na Justiça Federal, nos primeiros 6 meses deste ano, foram ajuizadas apenas 61 mil ações. A resolução estipulou regras para a extinção das execuções fiscais com valor de até R$10 mil, sem movimentação útil há mais de 1 ano. E isso em caso de não serem encontrados bens penhoráveis, citado ou não executado. Na prática, a resolução permite a extinção de dívidas de baixo valor e passou a exigir o protesto por cobrança extrajudicial em cartório antes do ajuizamento de execução fiscal na Justiça. Acidente também no centro de São Carlos. 3 carros se envolveram numa batida na tarde desta segunda-feira entre as ruas Adão Pereira de Souza Cabral e Dr. Carlos Botelho. Um dos automóveis ainda atingiu o tótem de um semáforo. Apesar dos estragos, ninguém se feriu. As causas ainda serão investigadas. O Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública para suspender os efeitos de uma norma do Conselho Federal de Medicina que restringe atendimento médico a pessoas trans. Os detalhes a gente acompanha agora com o repórter Paulo Melo. O Ministério Público Federal considera a norma um retrocesso social e jurídico. Segundo o órgão, ela ignora estudos científicos, aumenta a vulnerabilidade da população trans e desrespeita tratados internacionais e o princípio constitucional da proteção integral à criança e ao adolescente. O MPF questiona ainda a exigência de atendimento conforme o sexo biológico, que contraria a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, desrespeita a identidade do paciente e desestimula a busca por cuidados preventivos e terapêuticos. Outro ponto é o envio obrigatório de dados pessoais aos conselhos regionais, o que para o Ministério Público Federal fere a Lei Geral de Proteção de Dados. Além da suspensão imediata da norma, o MPF pede a condenação do CFM ao pagamento de R$3 milhões por danos morais coletivos. O valor deve ser usado em ações educativas voltadas à promoção dos direitos LGBTQIA+. Os eleitores de Guatapará voltarão às urnas no dia 3 de agosto para escolher um novo prefeito. A eleição suplementar foi determinada pelo TSE, que indeferiu a candidatura de Ailton Aparecido da Silva, o mais votado em 2024, por considerar que o pleito configuraria um 3º mandato consecutivo da mesma família, o que é proibido pela Constituição. Isso porque o pai de Ailton, Juraci Costa da Silva, ocupava o cargo e morreu 3 meses antes da última eleição. O registro das candidaturas deve ser feito até o dia 4 de julho. E foi lançado agora há pouco um livro em homenagem aos 10 anos de atuação do ministro Edson Fachin no STF. A trajetória de uma década como ministro da Suprema Corte é contada neste livro, que reúne artigos de assessores e ex-assessores do ministro, além de membros da academia. 10 anos se passaram. Creio que o mundo, tal como o conhecíamos em 2015, feneceu. Hoje, 16 de junho de 2025, é então um dia
para renovar um chamamento. Levantemo-nos para reconstruir e reaprender, e o façamos em paz. Espero que esses 10 anos sirvam para evidenciar que, segundo entendo, ser ministro do Supremo Tribunal Federal se trata do exercício de um imperativo moral. É uma obrigação que se assume pela estrita obediência à Constituição, aos direitos humanos e fundamentais. A publicação apresenta diferentes olhares e reflexões acadêmicas sobre a jurisdição constitucional brasileira. O compromisso com os direitos humanos e fundamentais, com a justiça, com a democracia, com a humildade e com a misericórdia, são marcas profundas desses 10 anos de jurisdição constitucional. O prefácio é assinado por Facuri Scaff, professor titular de Direito Financeiro da Universidade de São Paulo. É um fio condutor que leva pelo respeito aos direitos fundamentais, pelo respeito à Constituição, pelo respeito ao ordenamento jurídico presente e mais, com uma contenção de jurisdição no sentido de, sempre que possível e sempre que tiver esta possibilidade de adequação, respeitar os atos legislativos, em vez de invalidá-los de qualquer modo e a qualquer momento. O primeiro laudo do Instituto Médico Legal apontou que Natália Garnica foi morta por envenenamento. Ela é filha de Elizabeth Rabassa e irmã de Luiz Antônio Garnica, presos por suspeita de envenenar a professora de Pilates, Larissa Rodrigues, em março deste ano em Ribeirão Preto. As informações ainda não são oficiais, mas a Polícia Civil pediu a exumação no corpo da mulher após suspeitas de que ela teria sido morta da mesma forma que Larissa. Entramos em contato com as defesas de Elizabeth e Luiz, mas ambos disseram que os resultados dos exames ainda não foram divulgados pelo IML. E o Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. A gente volta a se encontrar amanhã às 7 da noite. Ótima noite para você e até lá. Tchau. Brasil, ordem e progresso.